Pediram para a gente gravar um vídeo explicando quando que começou esse desentendimento entre os filhos de Abraão. Abraão teve dois filhos, um da promessa e o outro da geração do próprio esforço da esposa, né? A Sara era a esposa que gerou Isaac, mas antes da esposa gerar o filho, a própria esposa entregou a escrava, que era Agar, para Abraão, o seu esposo, dizendo para ele que ele deveria possuir a escrava, porque ela já era, a esposa Sara era muito idosa e não tinha condições de ter filhos. E aí ela chama a Sara, a Agar, entrega a Agar para Abraão, e o Abraão então possui a escrava e tem um filho. Esse filho foi crescendo, e Ismael, chamava-se Ismael, e esse filho foi crescendo, e nesse ínterim a esposa Sara ficou grávida. Resultado, ela então teve Isaac, que foi o filho da promessa, mas os dois são filhos de Abraão. Conversava com um árabe que mora aqui no Brasil, e ele estava falando, eu sou filho de Abraão. Eu estava explicando para ele, meu nome é Isaac, e eu estava explicando para ele, eu falei assim, olha, Isaac é filho da promessa. E ele ainda usou um termo bem pesado. E eu sou o quê? Sou filho de quem? São os dois filhos, eram os dois filhos de Abraão. Agar, a escrava, gerando Ismael, e Isaac. E quando o Isaac começou a crescer, ele era pequenininho ainda, o Ismael zombava do Isaac, porque o Isaac era pequeno e o Ismael fazia isso. E aí Sara foi ficando de bronca com aquilo, disse para Abraão, Abraão, manda a Agar embora e leva o Ismael junto. O Abraão, naquele momento, abraçou aquela causa. Infelizmente, tem horas que a gente tem que abraçar umas causas que não tem jeito, né? E aí ele abraçou, dispensou a Agar, deu um tanto de comida para ela, deu bastante água, mandou a Agar embora. Agora, uma pessoa que era escrava, acostumada a viver ali dentro de casa, sair sem rumo, sem lenço, sem documento, aí a Agar sai, lá na frente, ela começa a chorar, deixa o filho a um tiro de pedra, mais ou menos uns 100 metros, lá debaixo de um arbusto, no deserto, naquele lugar mais ermo, bem distante. E aí começa a chorar, e o anjo do Senhor chega e diz para ela, não, mas ele também vai ser uma grande nação. Agar, não precisa ficar triste, porque ele também vai ser uma grande nação. De maneira que o filho, o irmão, primo irmão de Isaac, de onde veio a nação de Israel, também seria uma grande nação. Os árabes são descendentes de Ismael. E eles também têm o sangue de Abraão, a linhagem de Abraão. Já a confusão começou muito antes do nascer dos dois, porque quando o anjo fez a promessa e Sara, ouvindo a promessa, deu risada, já lançou dúvida naquela palavra. E olha, a dúvida, a brincadeira, às vezes tem um peso que a gente não imagina. Então isso não pode acontecer. Em hora nenhuma, a gente não deve brincar com coisas sérias. O anjo chegou ali, fez a promessa e Sara deu risada. Por isso que Isaac significa riso. E dali para frente, então começaram a acontecer muitas questões ali entre os dois povos. De maneira que, formando-se duas nações,
os árabes e os israelitas, os árabes descendentes de Ismael e os israelitas descendentes de Isaac. Duas nações distintas, duas nações pujantes, fortes, guerreiras, de encararem o deserto, de enfrentarem as dificuldades, de sair no braço mesmo para defender as suas causas. E então nasceu ali, começou ali, o desentendimento entre os filhos de Abraão começou ali naquele momento. Então a gente precisa ter um processo assim, cautelar, antecipado, para não deixar depois lá na frente colher as consequências. A gente vai falando as coisas aqui atrás, quando chega lá na frente, aquilo tudo que a gente disse aqui realmente se começa a acontecer, se transforma em realidade, se transforma em fato e começa a acontecer. E foi assim que aconteceu com os filhos de Israel. Então a gente olha lá hoje e vê um outro grupo ali em volta de Israel, os palestinos. Quem são os palestinos? Os palestinos são pessoas que migraram para aquela região, foram morar ali perto, então está havendo uma confusão, não somente com árabes, mas gente de todas as nações estão morando ali na Palestina, vizinho com Israel, na divisa com Israel, e levando aquelas bombas. Há uma outra coisa que tem que ficar bem clara aqui. Tem dois grupos terroristas entre os árabes, pesados. Um deles é o Hezbollah, que é o grupo que comanda já faz muito tempo, e o outro grupo é esse mais recente agora, o Hamas, que é um grupo terrorista. Eles não são descendentes de Abraão, viu? Não vamos confundir as coisas. Pode ter algum filho de Abraão ali no meio, mas eles não são descendentes de Abraão. É um grupo terrorista que está ali emplacando. Então, de maneira que Israel está lutando também contra outras nações que se opõem a eles. Aliás, são muitas, desde sempre a história registra isso aí, quando Hitler quis acabar com todos, quando na guerra nas cruzadas da Igreja Romana que queria dominar Jerusalém. Então tem aí uma série de coisas na história que a gente vai vendo que rola entre os filhos de Abraão já há muito tempo, o desentendimento aí. Vamos ficar atentos porque nisso tudo tem um fato profético, tem um fato histórico e tem um fato geográfico e tem também a questão dos desentendimentos entre pessoas e tem também aquela mais forte consequência que é a queda de Adão lá que trouxe esse desentendimento e tem gente que gosta de confusão mesmo, gosta de brigar e fica lutando por isso e é por aí que às vezes as coisas vão acontecer. Então vamos ficar atentos a isso e foi essa uma das causas, bem rapidamente aqui, que a gente entende que desenrolou esse desentendimento entre os filhos de Abraão. Que o Senhor te abençoe, espero ter esclarecido, trazido alguma clareza aí no assunto. E se você quiser que a gente comente mais algum tema aqui, pode colocar aí embaixo que a gente vai fazendo menção aqui. Muito obrigado.